Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 3 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá vinheta! Prepárate! Let me see you jump! Prepárate! Get ready! Get! Venga! Ahí vaya! Todo mundo! Let me see you jump! Time, sexta-feira, sextou na área e eu filtrei o melhor pra vocês. Então, se puder, já sabe, deixa aquela curtida, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago bilhete e bingo para vocês. Tá combinado? Bora lá, primeira análise. Bora lá, meio-dia na Arábia Saudita, jogo do Al Tayyon contra o Al Hilal. O Al Hilal vai fazendo uma temporada excepcional. São 28 partidas, 26 vitórias, apenas 2 empates e nenhuma derrota. Mesmo fora de casa, é favorito. Odd de 1,47, aqui a gente tem algumas alternativas. Ao vivo, o Al Hilal melhor na partida e uma odd mínima de 1,50, 1,60 para cima, vitória do Al Hilal. Uma entrada mais conservadora, Al Hilal empate anula, pega essa odd e monta numa dupla, ou para o Al Hilal vencer um dos tempos, uma das partes. O Al Hilal vencendo o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Fechou? Bora lá, 14 horas na França, Ligue 1, Toulouse versus Montpellier. Time, aqui eu vou operar em mercado de gols, tá? O Toulouse em casa é uma equipe over goals, mais de 1,5 gols e ambas marcam, chama atenção. Montpellier fora na mesma tocada, mais de 1,5 gols e ambas marcam, vem forte. Tabela de probabilidades, pra gente ver aqui 2 gols, 80%. É exatamente aqui que eu vou trabalhar. Mais de 1,5 gols, odd de 1,24 para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? Bora lá, 14 horas chegando na Turquia, Besiktas versus Rizespor. Time, vamos lá. Besiktas e Rizespor ainda brigam por uma vaga de conference, ou seja, é um jogo importante. O Besiktas em casa tem regularidade, das 5 últimas partidas não perdeu nenhum jogo. Mercado de gols mais de 1,5 gols, vem forte. O Rizespor jogando fora perde bastante. Dos 5 últimos jogos, perdeu 4, só ganhou uma. E mercado de gols mais de 1,5 gols também vem forte. O que eu trabalho aqui em pré-live com vocês? Alguma coisa a favor do Besiktas, até porque joga em casa e pega um visitante que perde bastante. Odd de 1,80, 1,85. Besiktas empate anula. Pega essa odd, monta numa duplinha. E para mercado de gols, como eu apresentei para vocês, o mais de 1,5 gols vem quente, 85% de probabilidade para a gente ver aqui pelo menos 2 gols, e eu tenho uma odd para mais de 1,5 gols de 1,20, 1,18, 1,22. Dá para utilizar essa odd para complementar de repente um bilhete duplo. Como é que ficou aqui? Besiktas empate anula, jogo para mais de 1,5 gols. Fechou? E bem, ainda na sexta-feira temos aqui a Holandinha. A Holandinha, segunda divisão da Holanda. Um campeonato muito bom para se operar em mercado de gols. Qual que é a pegada aqui? Quem for operar pré-live, mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta num bilhete duplo. Quem estiver operando ao vivo, fique esperto no primeiro tempo. Jogos que iniciarem em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta explorar o over meio gol HT. O que é o over meio gol HT? Nada mais, nada menos que um golzinho no primeiro tempo. Sempre com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Temos 10 partidas na Holandinha, às 15 horas. Fique esperto aqui, ó, nessas partidas, tá bom? Para mercado de gols é um baita campeonato. Bora lá, 15h30, Alemanha, Bundesliga. Eu tenho aqui Hoffenheim versus RB Leipzig. Time, ponto de atenção, o Leipzig, ele já está garantido na Champions League na próxima temporada. O campeão a gente já sabe que é o Leverkusen, ou seja, o Leipzig aqui joga apenas por um melhor posicionamento para finalizar o campeonato. Os objetivos já foram conquistados. Já o Hoffenheim vem na 9ª colocação, 39 pontos, e ainda briga por uma vaga de conference. Então eu vejo que a partida é muito mais importante para o Hoffenheim
do que para o Leipzig, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque a odd do Hoffenheim é uma odd de 5,60 e a odd do Leipzig 1,50. Olhando o histórico do confronto, quando o Leipzig vence, ele não vence por uma diferença tão grande. Aqui foi 3-1, 2 gols de diferença. Aqui deu Hoffenheim. Aqui 1-0 Leipzig, 1 gol de diferença. 2-0 Leipzig, 2 gols de diferença. 2-1 Leipzig, 1 gol de diferença. Com essa odd de 5,60, dá pra gente trabalhar aqui com um handicap asiático mais 2,5 a favor do Hoffenheim. O que isso significa? Mesmo que o Hoffenheim perca por 1 gol de diferença ou 2 gols de diferença, você ainda tem o green. A gente só toma o head aqui se o Hoffenheim em casa perder por 3 ou mais gols de diferença. Então eu gosto dessa entrada. Handicap asiático mais 2,5 a favor do Hoffenheim. Pega essa odd e monta numa duplinha. Fechou? Bora lá. 15h45 na Itália. Jogo do Torino contra o Bolonha. Time, aqui o negócio é o seguinte. O Bolonha briga por vaga de Champions League, nesse momento na 4ª colocação. Enfrenta o Torino na 10ª colocação, nesse momento não brigando absolutamente mais por nada. Vem teoricamente para cumprir tabela. Se a gente olha aqui a Race, o Torino em casa empatou 3, só ganhou uma. Perdeu outra dos 5 últimos jogos. E o Bolonha como visitante vem bem pra caramba. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou uma, não perdeu nenhuma. Eu tenho uma odd aqui pro Bolonha de 2,80. Aqui eu vou passar 2 alternativas para vocês. Uma dupla hipótese a favor do Bolonha, tá legal? E quem quiser uma entrada mais conservadora, handicap asiático mais 1 Bolonha. Aí o Bolonha pode perder até por 1 gol de diferença e você ainda tem o reembolso do seu investimento. Fechou? Bora lá, 16 horas Espanha, La Liga, Getafe versus Bilbao. Time é o seguinte, o Bilbao brigando por vaga de Champions, nesse momento tem vaga de Liga Europa, mas matematicamente ainda dá para buscar vaga de Champions League. O Getafe na 10ª colocação, sonha aqui talvez com uma vaga de Conference. Um jogo, entre aspas, importante para as duas equipes, muito mais importante, em minha humilde opinião, para a equipe do Bilbao. Eu tenho uma odd aqui de 2,15 para o Bilbao. Eu gosto de pensar numa dupla hipótese a favor do Bilbao. Olhando a race das equipes, o Getafe em casa oscila e o Bilbao batendo o olho, você fala, nossa, o Bilbao fora vem mal. Mas calma, as 2 últimas derrotas são derrotas normais, né? Pegou aqui o Atlético de Madrid jogando fora e o Real Madrid. Derrotas normais, dentro do contexto. Olhando o histórico, a gente tem um confronto recheado de empates. Dos 5 últimos jogos, são 4 empates. Então aqui, time, eu vejo o seguinte, uma dupla hipótese a favor do Bilbao, o Bilbao só não pode perder, e de repente, para aquela riscadinha, um empate, odd de 3,25. Como temos aqui um histórico de vários empates, de repente, para riscadinha, pode ser interessante esse empate. Fechou? Bora lá, 16 horas, França Ligue 1, jogo do Lens contra o Lorient. Time, o Lens vem na 6ª colocação, nesse momento com vaga de Conference, mas ainda dá para beliscar aqui, ó, talvez uma vaga de Liga Europa. Pega o Lorient, que é o vice-lanterna da competição, lógico, briga para tentar sair aqui de zona de rebaixamento. Puxando o Race, o Lens em casa dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1, oscila. Pega o Lorient que jogando fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. No histórico, eu tenho 1, 2, 3 vitórias para o Lens, 1 vitória apenas para o Lorient e um empate. O que eu vou buscar nessa partida? O Lens joga em casa e faz uma campanha muito mais consistente. Odd de 1,48, 1,44 para o Lens vencer um dos tempos, uma das partes. O time da casa vencendo o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd e monta numa duplinha. Fechou? Bora lá, 16 horas, Inglaterra, Premier League, jogo do Luton contra o Everton. Time, o negócio é o seguinte, o Everton na 15ª colocação, respira mais aliviado, pega o Luton, que vem na 18ª colocação, dentro de zona de rebaixamento, precisando desesperadamente de pontos. Vai jogar em casa, vai pra cima, vai atacar. O que eu vejo aqui? O Luton em casa é uma equipe que geralmente faz placares com gols, né? 5-1, 2-1, 1-1, 3-2, 6-2. E geralmente, ó, balança as redes, tá? Então eu já vejo um cenário aqui, pela importância da partida pro time da casa, um over meio gol a favor do Luton. Luton fazendo pelo menos
um gol nesse jogo. Tá pagando uma odd de 1,25. Pega essa odd e de repente monta numa dupla. Temos um cenário aqui forte também para mais de 1,5 gol. Até porque o Everton fora, ó, tem uma característica over goals. Tabela de probabilidade para a gente ver 2 gols nesse jogo, 85%. Mais de 1,5 gol, odd de 1,24, pega essa odd e monta numa duplinha. O que eu busco aqui? Mais de 1,5 gol na partida e over meio gol a favor do Luton. Fechou? Bora lá, 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B, Paysandu versus Avaí. Time, o negócio é o seguinte, o Paysandu fez 2 partidas, perdeu do Santos na estreia 2-0, normal, e empatou em casa 1-1 com o Botafogo de Ribeirão. O Avaí fez 2 partidas e perdeu os 2 jogos. O Paysandu jogando em casa, se a gente puxar aqui a Race, dos 10 últimos jogos não perdeu nenhuma partida. O Avaí fora é uma equipe que oscila. E a gente sabe, jogar com o Paysandu na casa do Paysandu é uma tarefa bem difícil. Sendo assim, com uma odd de 2, aqui eu vou de dupla hipótese a favor do Paysandu. O Paysandu só não pode perder. Bora lá, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes eu vou deixar na descrição link do Grupo VIP, preço popular, Grupo VIP completo. E você tem 7 dias para testar. Gostou, continua. Não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Também vou deixar na descrição link do grupo gratuito. Aproveita, não marca bobeira. Vamos lá. Como é que ficou o nosso bilhetinho pro sextou? Jogo do Al-Taiyon contra o Al-Hilal, dupla hipótese Al-Hilal. O Al-Hilal só não pode perder. Besiktas versus Rizespor, dupla hipótese Besiktas. O Besiktas só não pode perder. E na Itália, Torino versus Bolonha, handicap europeu, mais 2 Bolonha. O Bolonha pode perder até por 1 gol de diferença que a gente tem green. Agora, se o Bolonha perder por 2 ou mais gols, dá red na operação. Se tudo der certo, odd de 1,65. Time, antes de finalizar esse vídeo, estamos nos playoffs da NBA. Se você gosta de NBA, também aposta em NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma olhadinha, tem análise, tem bilhete. Se gostar, se inscreve lá também. Tá combinado? Grande abraço, não esquece do like, daquele comentário, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!